Bom dia, meu querido aluno, minha querida aluna do Leite Vestibulares. Vamos continuar as nossas revisões, tá? Não de forma presencial, mas no nosso cantinho virtual. Estávamos estudando cálculo estequiométrico, só que agora a gente vai fazer uma revisão por baixo. Vamos iniciar desde cálculo químico, identificando as grandezas químicas para depois ir para os cálculos mais avançados, beleza? Galera, sobre cálculos químicos, o que é que o cálculo químico ele vai estudar? Qual é o interesse? É fazer uma análise das grandezas químicas, tá? Então vamos relembrar quais são as grandezas necessárias para trabalhar em um cálculo. Primeiro, número de mol. O mol ele representa a quantidade de matéria. Professor, o que seria essa quantidade de matéria? A resposta é, depende. Porque esse mol ele pode equivaler a uma quantidade em massa, mas também pode equivaler a uma quantidade em número de partículas, pode equivaler a um volume, tá? Que é o chamado volume molar. Então, o importante é nós gravarmos que existem 4 grandezas químicas. A primeira é o número de mol, que você associa à quantidade de matéria. O mol representa a quantidade de matéria de uma substância. Essa quantidade de matéria pode gerar o equivalente a uma quantidade de partículas, tá? Que é o chamado constante de Avogadro. Então, acompanha comigo. O número de mol é a quantidade de matéria e essa quantidade vai representar um valor absoluto fixo, que é o velho 6 vezes 10 elevado a 23. Isso daqui é chamado de constante de Avogadro, tá? E representa a quantidade de partículas em um mol. Por que eu falo partículas? Porque essas partículas podem ser átomos, podem ser moléculas, podem ser íons, de acordo com aquilo que a questão trabalhar. Mas aí você tem que gravar isso mesmo. Um mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Beleza? Então aí foi a segunda grandeza. A primeira foi o número de mol, a segunda a constante de Avogadro. A terceira grandeza que nós vamos trabalhar em cálculos é a massa molar. O nome já especifica. Massa molar é a massa por mol daquela substância. É importante observar que cada substância vai ter o seu valor de massa molar que você vai calcular, mediante informações que a questão vai disponibilizar para você. Tudo bem? Mas não se preocupe que a gente vai fazer 2 exemplos rapidinho e você vai criar essa linha de raciocínio junto comigo. A terceira característica, então, é a massa molar. E a quarta é o volume molar, que é específico para substâncias gasosas que estejam sendo trabalhadas nas chamadas condições normais de temperatura e pressão. Esse volume também é fixo e equivale a 22,4 litros a cada mol de uma substância gasosa que esteja nas condições normais de temperatura e pressão. Então vamos lá. Cálculo químico é grandeza química. As grandezas químicas são 4. Número de mol, a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23, a massa molar de uma substância e o volume molar. Beleza? Para você compreender melhor, eu coloquei 2 exemplos e a gente vai criar todo esse raciocínio através desses 2 exemplos. Na próxima videoaula a gente já vai colocar questões já mais elaboradas. Exemplo 1. Eu coloquei a molécula do C6H12O6, que é a molécula da glicose. Professor, como é que eu faço para começar a tirar as informações dessas grandezas químicas? Vai pelo mais simples. Essa molécula possui uma fórmula, e a fórmula te dá a quantidade de cada elemento. Então, você vai precisar das informações da massa de cada elemento que constitui essa molécula. É por isso que aqui no cantinho, não sei se está dando para ver, eu coloquei a massa de carbono, de oxigênio e hidrogênio. O carbono vale 12, o oxigênio vale 16 e o hidrogênio vale 1. Isso daqui é a obrigação da questão fornecer para vocês, ok? Se você não tem aí, a questão não te forneceu, está em casa estudando, pega uma tabela periódica e vai atrás dos valores de massa dos elementos. Então vamos lá. A fórmula química me diz quem são os elementos e qual é a quantidade de cada um deles. Como que eu vou fazer o primeiro cálculo? Você vai pegar a quantidade de cada elemento na fórmula e multiplicar pela sua massa dada na questão. Como assim? O átomo de carbono, eu tenho 6 carbonos nessa fórmula. Como a massa dele é 12, você vai multiplicar 6 vezes 12. Beleza. Então isso aqui é só para o carbono, mas também tem hidrogênio e oxigênio. Então tenho que somar a massa de todos. Eu vou somar aqui com a massa do hidrogênio, tá? Mas como eu tenho 12 hidrogênios, eu tenho que pegar a quantidade de hidrogênios e multiplicar pela massa dele, que vale 1.
Então fica 12 vezes 1. Mais o oxigênio. O oxigênio, eu tenho uma quantidade de 6 oxigênios nessa fórmula. O oxigênio tem massa 16, dado pela questão. Coloca aqui. Beleza? Olha só. 6 vezes 12 dá 72. Mais 12, mais 6 vezes 16 dá 96. Somando 96 com 12, 72, isso daqui vai dar 180 gramas por mol. Então, o primeiro cálculo que você fez aqui é o cálculo de massa molar. É a massa equivalente a 1 mol daquela substância. Ou seja, uma quantidade de matéria de glicose equivale a 180 gramas, beleza? Isso é o que nós chamamos de MM, massa molar. Depois que você fez esse primeiro cálculo, você desenvolve toda a linha de raciocínio para ela. Então, o que é que eu posso retirar dessa primeira informação? Que 1 mol de glicose, tá? 1 mol do C6H12O6, equivale a uma massa de 180 gramas. Entretanto, você acabou de estudar comigo que 1 mol também equivale a 6 vezes 10 elevado a 23. Então, 1 mol vale 180, que vale 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas dessa glicose, tá? Moléculas. Ah, professor, você disse também que 1 mol equivale a 22,4 litros para o volume molar. Beleza, desde que eu esteja nas condições normais de temperatura e pressão e a substância seja gasosa. A glicose, ela não é uma substância gasosa, né? Você estuda bastante ela em biologia. Ela é uma substância sólida ou que fica dissolvida em meio aquoso, enfim. Mas a gente não ouve falar de glicose na forma gasosa. Então é por isso que para ela eu não vou colocar a quarta grandeza. Tudo bem? Já é diferente do exemplo 2. Já no exemplo 2 eu tenho a molécula de CO2. O CO2 é um gás. Se a questão disser que ele está nas condições normais de temperatura e pressão, aí sim você vai retirar as 4 grandezas químicas se for necessário. Então, como que eu começo o meu cálculo? Pego a fórmula química, identifico quem são os elementos que participam da fórmula e encontro a massa da molécula a partir da massa de cada elemento fornecido pela questão. Então, vamos lá de novo. O carbono só tem 1. Como a massa dele é 12, você coloca direto aqui 12. Mais o oxigênio. Tenho 2 oxigênios, então fica 2 vezes a massa do oxigênio, que é 16. 2 vezes 16 dá 32, com mais 12 dá 44. Então, acabei de encontrar que a massa desse CO2 é 44 gramas por mol. Mesmo raciocínio do exemplo anterior. Isso daqui é a massa molar que nós chamamos de MM. Isso significa que uma quantidade de matéria de CO2 equivale a 44 gramas, beleza? E para esse CO2, nas condições normais de temperatura e pressão, eu posso montar uma linha de raciocínio com todas as 4 grandezas. Como que eu vou fazer isso? 1 mol desse CO2, tá? Do CO2, equivale a 44 gramas, que é a massa molar, que vai equivaler a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas desse CO2 e também o seu volume, que equivale a 22,4 litros. Beleza? Essas são as 4 grandezas químicas que você vai revisar para poder colocar em cálculos, né, nos cálculos estequiométricos que nós vamos postar nos próximos vídeos. Beleza? Galera, bom estudo, tá? Não vai deixar esse material acumular, organiza ele bonitinho e até a próxima. Valeu!